regulador alemão relata 31 casos de trombose cerebral após inoculação com a vacina da AstraZeneca. O Instituto Paul Ehrlich, PI, na sigla em alemão, um regulador de vacinas da Alemanha, registrou 31 casos de raro coágulo sanguíneo no cérebro após recebimento da vacina da AstraZeneca. 9 destes casos resultaram em mortes, adicionou o PI citado pelo veículo de imprensa Spiegel. As complicações foram detectadas em 2 homens de 36 e 57 anos de idade e 29 mulheres de 20 a 63 anos. De acordo com o Instituto, os casos registrados estão ligados à trombose venosa cerebral, TVC. Em 19 dos casos, médicos registraram uma deficiência de plaquetas no sangue ou trombocitopenia. Não é muito tempo atrás, o uso da vacina da AstraZeneca contra o coronavírus foi suspenso em alguns países temporariamente em resultado de relatos sobre severos efeitos colaterais, incluindo uma doença sanguínea rara que causa coágulos e hemorragias. A Agência Europeia de Medicamentos anunciou estar investigando incidentes com pacientes vacinados com imunizantes da AstraZeneca em uma série de países europeus, nos quais mais tarde foram registrados efeitos colaterais somente depois de a agência ter recomendado o continuo da inoculação com vacina da AstraZeneca. Os países decidiram voltar a utilizá-la com a agência Sputnik Brasil. Covid-19, estado do Rio bate um novo recorde por fila de leitos. O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, prometeu anunciar hoje um calendário unificado de vacinação para todos os municípios do estado. Pelo 6º dia consecutivo, o estado do Rio de Janeiro registrou recorde na fila de espera por leitos de Covid-19. O último dado da Secretaria Estadual de Saúde indicou que há 710 pessoas aguardando uma vaga. Na véspera eram 678 pacientes e há 10 dias, em 18 de março de 278, o pico foi registrado no dia 9 de maio do ano passado, quando 510 pessoas estavam na fila. Para os leitos de enfermaria, 279 pacientes aguardem uma vaga, enquanto ontem eram 255. Há 10 dias, 103 pessoas estavam nesta condição. A maior quantidade de pessoas na fila por um leito de enfermaria da doença atingiu 819 no dia 7 de maio do ano passado. No estado, 11 municípios: Belford Roxo, Bom Jesus do Itabopoana, Itaguai, Itaperuana, Miguel Pereira, Nova Friburgo, Paraíba do Sul, Rio Bonito, Sapucaí, Teresópolis e Três Rios estão com 100% de ocupação dos leitos de UTI. Outros 5, Iguaba Grande, Miracema, Quissamão, Rio das Ostras e Saquarema estão mais de 100% de leitos ocupados na capital. O índice atinge 95%. Vacinação. O governador em exército do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, prometeu anunciar nesta segunda, 29, um calendário unificado de vacinação para todos os municípios do estado. Na capital, a Secretaria Municipal de Saúde reforçou o atendimento nos postos de imunização e, a partir de hoje, os locais de drive-thru no Sandrópolis, na região central do Rio, e no Engenho de dentro da Zona Norte, que já vinha funcionando aos sábados, passarão a receber a população também de segunda a sexta-feira, das 9 às 13 horas, como já acontece no Parque Olímpio, na Barra Zona Oeste. Além desses postos, drive-thru da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Maracanã, Zona Norte, funciona nesta semana até quinta-feira, primeiro aplicando a segunda dose para quem tomou o primeiro local com a Agência Brasil.
Comex zero tarifa de importação de mais 65 produtos de combate à Covid. Medidas incluem equipamentos usados no tratamento de pacientes como medicamentos para o alívio de dor, intubação e respiração artificial, além de monitores para UTIs. Mais 65 produtos usados no combate à Covid-19 tiveram imposto de importação zerado temporariamente, anunciou nesta segunda 29 à noite o Comitê Executivo da Gestão, GESEX, da Câmara do Comércio Exterior, CAMEX, do Ministério da Economia. Com a decisão, o número de produtos com isenção tarifária relacionado ao enfrentamento da pandemia subiu para 628. Entre os produtos beneficiados estão medicamentos para alívio de dor, sedação, intubação e respiração artificial, entre anestésico, calmante, analgésicos e antibióticos. A medida também abrange monitores para leitos clínicos de unidade de terapia intensiva da UTI, e equipamentos para análise de gases respiratórios, central de monitoração para UTI adulto, além de carrocérias e caminhões, tanques para transporte de cargos perigosos como oxigênio. A CAMEX aprovou a redução temporária em reunião extraordinária, pedido do Ministério da Saúde. A isenção entrará em vigor um dia após a publicação de resolução no Diário Oficial da União, prevista para esta terça-feira 30. A inclusão dos medicamentos na lista de produtos com tarifa zerada teve com base uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, editada no último dia 19, que fixa requisitos para importação de dispositivos médicos, novos medicamentos identificados como prioritários para o combate à Covid-19. Em seção abrangerá medicamentos nas formas de matéria-prima, produtos semi-elaborado, granel ou acabado. A lista de equipamentos médicos foi elaborada pela Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade, SEAI, da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, formada por itens essenciais para o enfrentamento à pandemia. Em relação abrange principalmente itens relacionados ao fornecimento de oxigênio com a Agência Brasil. O governador do Rio se desculpa por comemoração de aniversário. Ele reuniu familiares no domingo durante período de restrições. O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pediu desculpas por ter reunido familiares e amigos para comemorar seu aniversário no domingo 28, em uma casa em Itaipava, na região serrana do estado. Neste domingo 28, me reuni com familiares para um almoço de aniversário. Reconheço que foi um erro e, por isso, gostaria de pedir desculpas a todos os cidadãos fluminenses que se sentiu ofendido em meio a esse período de restrições que estamos vivendo, escreveu Castro no Twitter. Ele disse que reuniu familiares com quem já convive diariamente e acrescentou em um vídeo publicado na rede social: realmente, alguns amigos acabaram parecendo que queria pedir desculpa, queria reconhecer o erro aqui e pedir desculpa a toda a população fluminense. Castro também afirmou que o governo estadual vai continuar se empenhando para abrir mais leitos para tratar os pacientes de Covid-19 e vacinar a população menor do tempo possível. Itaipava é um distrito do município de Petrópolis que determinou medidas restritivas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 entre a última sexta-feira 26 e o próximo domingo 4. Além das medidas restritivas publicadas pelo governo estadual, o Decreto Municipal de Petrópolis ampliou as restrições, proibindo as aglomerações tanto em área pública quanto privadas em qualquer hora do dia e a permanência de pessoas nas ruas das 22 horas às 5 horas com a Agência Brasil.
Fux determina juiz deve evitar multas e prisões contra gestores da saúde. Resolução da CNJ foi publicada nesta segunda. Conselho Nacional de Justiça CNJ publicou nesta segunda 29 uma resolução que orienta os juízes do país a evitarem impor sanções pessoais com multas e prisões contra gestores do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais, distrital e municipais de saúde. A recomendação 92/2021 do CNJ destaca que os magistrados possuem autonomia para decidir, mas que deve considerar as consequências práticas de suas decisões. A recomendação frisa que no contexto pandêmico, decisões judiciais de urgência acabam por vezes impondo obrigações às autoridades de saúde de impossível cumprimento em curto prazo em virtude da escassez de recursos humanos, de instalações, de equipamentos, de insumo para o enfrentamento à pandemia da Covid-19, assinada pelo presidente da CNJ e o Supremo Tribunal Federal STF, ministro Luiz Fux. A recomendações orienta também que os juízes evitem multar entes públicos ou bloquear verbas públicas. O texto observa a existência de uma multiplicação de demandas judiciais com pedidos baseados no direito à saúde que pode ensejar a desorganização do sistema de saúde. Em ações sob pedido de leitos, a recomendações orienta aos juízes que, antes de decidir, busquem o auxílio dos comitês de saúde estaduais e distrital, observem as classificações de risco emendas pela autoridade sanitária com a Agência Brasil. Chefe das Forças Armadas do Brasil renunciam abruptamente em meio a uma mudança de gabinete. A saída repentina dos líderes militares ocorreu um dia depois que o presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro da Defesa e reformulou seu gabinete. Por Ernesto Lodono, 30 de março de 2021, atualizado às 16h04, horário do leste dos Estados Unidos. O Rio de Janeiro, os 3 comandantes das Forças Armadas do Brasil renunciaram conjuntamente na terça-feira, um dia depois que o presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro da Defesa com parte de uma grande sacudida no gabinete. A saída dos líderes militares, que seguiu a inesperada substituição na segunda-feira de 5 outros membros do gabinete, alimentou as especulações galopantes na capital sobre um colapso na relação entre o presidente e os militares do país, que desempenham um papel central no governo Bolsonaro. A demissão dos chefes do Exército, da Marinha e das Forças Aéreas após mudanças repetidas na liderança, o Ministério da Defesa não tem procedente desde que a democracia foi restaurada, disse o deputado Rodrigo de Castro. Em um comunicado, revela uma verdadeira crise entre os militares e o governo. A turbulência política em Brasília ocorreu em um momento em que o governo enfrenta duras críticas em casa, no exterior, por sua forma de lidar com a pandemia da Covid-19, incluindo pedidos pelo impeachment de Bolsonaro. Um surto de infecções sobrecarregou hospitais em todo o país, fazendo com que pacientes morressem esperando por uma cama de hospital. Bolsonaro é um capitão no exército, deu aos militares um papel de liderança na política e na formulação de políticos no Brasil, confiando seus líderes o maior poder tiveram desde o fim da ditadura militar do país entre décadas atrás. Ele escolheu um general aposentado do exército como companheiro de chapa e nomeou os principais líderes militares, que vários cargos de liderança normalmente ocupados por civis. Mas os líderes militares falharam.
nas missões centrais que Bolsonaro lhes deu, incluindo supervisionar a resposta à pandemia e controlar o desmatamento na Amazônia. O relacionamento do presidente com seu vice-presidente, o general aposentado Hamilton Mourão, e o ministro da Defesa, que está deixando o cargo, general Fernando Azevedo e Silva, ficou tenso nas últimas semanas como agravamento da crise do coronavírus no país. Na semana passada, o presidente substituiu seu ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, um general da ativa que não conseguiu liderar uma resposta abrangente à pandemia e negociar a compra de uma quantidade suficiente da vacina Covid-19. A resposta do governo brasileiro à pandemia, que matou mais de 313 mil brasileiros, foi arrogante e caótico. Em sua carta de demissão, general Azevedo e Silva disse que buscou preservar as Forças Armadas como uma instituição do Estado. A fase pareceria transmitir a crença de que Bolsonaro havia procurado politizar as Forças Armadas. A renúncia dos 3 comandantes militares, general Edson Pujol, do Exército, tenente general Antônio Carlos Merete Bermudex, da Força Aérea, almirante Ilques Barbosa Júnior, da Marinha, foi anunciado em breve. Comunicado de Ministério da Defesa não forneceu um motivo. As mudanças do gabinete de segunda-feira incluíram a saída do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, um conservador linha dura que provocou brigas com o governo na China, principalmente parceiro comercial do Brasil e principalmente fornecedor das vacinas atualmente disponíveis ao Brasil. Os legisladores criticaram o principal diplomata de saída pelo fracasso do país em garantir acesso a um grande número de vacinas de Covid-19. Bolsonaro também substituiu seu ministro da Justiça, seu chefe de gabinete e o advogado que representa o Poder Executivo em casos parentes do Supremo da Corte. Bolsonaro não deu uma explicação para essas mudanças e os analistas estavam lutando na terça-feira para entender suas implicações. O general diz ao STF que Forças Armadas não vão se inclinar ao autoritarismo e politização por Bolsonaro. Demitido da Defesa, Fernando Azevedo e Silva afirmou o ministro que não haverá respaldo a ofensivas do presidente contra a democracia. O general Fernando Azevedo e Silva, demitido do Ministério da Defesa nesta segunda-feira 29, afirmou o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, que não há risco de politização das Forças Armadas e que os órgãos não irão se inclinar em eventuais medidas autoritárias do presidente Jair Bolsonaro sem partido. Alguns integrantes da corte viram com preocupação as mudanças no governo, mas Azevedo procurou tranquilizar o ministro do Supremo. Um dos que conversava com o general foi o presidente da corte, Luiz Fux. A interlocutores, o magistrado lembrou que Azevedo permanece como general. Afirmou que a saída dele do cargo demonstra que os membros do Exército estão comprometidos com a democracia e a Constituição. Na avaliação compartilhada pelo ministro como pessoas próximas, Azevedo deixou o primeiro escalão da esplanada porque estava insatisfeito por não ser ouvido por Bolsonaro e porque se recusou a politizar as Forças Armadas. Apesar disso, Fux tem feito análise de que o general Braga Neto, que assumirá o ministro da Defesa, preservará uma boa interlocução com o STF. Manter uma relação com o mesmo nível, porém, não será fácil, uma vez que o ex-ministro era próximo do Supremo e conhecia a corte por dentro antes de assumir o cargo no primeiro escalão do governo federal. Azevedo era censor de Dias
Toffoli na presidência do CTF. Integrantes da corte lembram que nos momentos em que Bolsonaro insinuou usar as Forças Armadas para resolver seus embates políticos, Azevedo procurará o ministro do Supremo nos bastidores para tranquilizá-los. Membros do CTF também foram surpreendidos com mudanças na AGU, Advocacia Geral da União, que é responsável pela defesa judicial do governo e atua diretamente no Supremo. José Leve, que deixou o cargo, era bem visto no tribunal, mas ministros avaliaram que a mudança foi uma estratégia de Bolsonaro para ampliar o espaço do Centrão no governo. No lugar dele assumirá André Mendonça, que estava no Ministério da Justiça e Segurança Pública e retornará à função que ocupava no início do governo. Ele é um dos cotados para ser indicado para a vaga do CTF, que abrirá em junho com a aposentadoria de Marco Aurélio. Além dessas duas pastas, Bolsonaro alterou o comando de outros 4 ministérios nesta segunda-feira. Para a Justiça foi anunciado Anderson Gustavo Torres, secretário da Segurança do Distrito Federal no Itamaraty. Ernesto Araújo foi substituído por Carlos Alberto França. Para a Casa Civil foi deslocado o general Luiz Eduardo Ramos, que estava na Secretaria de Governo, e deputada federal Flávia Arruda, PLDF, assume a vaga de Ramos em seno ao bloco do Centrão na Câmara, base de sustentação de Bolsonaro na casa. As mudanças fazem parte de uma reforma ministerial menos de uma semana depois de o presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas, ter subido o tom contra o governo e afirmado que, se não houver correção de rumo à crise da pandemia, pode resultar em remédios políticos amargos serem usados pelo Congresso e alguns deles fatais, com a Folha Expresso. O ministro da Defesa anuncia troca no comando da Marinha, Aeronáutica e Exército. O ministro da Defesa comunicou nesta terça-feira, 30, que os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica serão substituídos. A decisão ocorre na esteira das mudanças ministeriais promovida pelo presidente Jair Bolsonaro. Em nota, a pasta informou que a decisão foi tomada após uma reunião realizada entre os antigos comandantes das 3 forças e o novo ministro da Defesa, General Braga Neto. O Ministério da Defesa, MD, informa que os comandantes da Marinha e do Exército e da Aeronáutica serão substituídos. A decisão foi comunicada em reunião realizada nesta terça-feira, 30, com a presença do ministro da Defesa, nomeado Braga Neto, do ex-ministro Fernando Azevedo e dos comandantes das forças. Informa que a nota: o Ministério da Defesa não informou os motivos da saída e nem os nomes do substituto. O anúncio acontece no dia seguinte ao ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, ter deixado o cargo. O presidente Jair Bolsonaro escolheu como substituto o general de reserva Walter Souza Braga Neto, que até então comandava a Casa Civil. Esta é a primeira vez desde 1985 que os comandantes das 3 Forças Armadas deixam o cargo ao mesmo tempo, sem ser em troca de governo, com a agência Sputnik Brasil. Brasil bate um novo recorde e tem 3.780 mortes por Covid em 24 horas. O Brasil bateu mais um recorde nesta terça-feira, 30, e registrou 3.780 mortes na pandemia de Covid-19 em 24 horas, elevando o total de vítimas a 317.646, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS. Até agora, o maior número de óbitos contabilizado em um dia desde o início da emergência sanitária era da última sexta-feira, 26, quando 3.650 pessoas perderam a vida. Contudo, os números do balanço podem crescer ainda, já que as informações de Roraima não foram utilizadas por problemas técnicos no acesso à base de dados. O estado de São Paulo sozinho é responsável por 1.209 mortes no Boletim Nacional. O território registrou hoje
O maior número diário da pandemia acumulou 73.492 óbitos, desconsiderando a subnotificação. O maior registro em 24 horas no estado havia sido na última sexta-feira, 27, com 1.193 vidas perdidas para o coronavírus. A evolução da pandemia no território paulista fez o governo prorrogar a fase emergencial da quarentena, que prevê regras mais rígidas do que a fase vermelha até 11 de abril. Ainda segundo o CONAS, o Brasil, o segundo país mais afetado pela pandemia, epicentro da Covid-19, em todo o mundo, registrou 84.490 casos diários, atingindo 12.658.109 infectados desde março do ano passado. Em relação aos contágios, São Paulo continua também a ser que tem mais contaminações em números totais, com 2.446.680. Com a utilização dos dados, média móvel de morte atingiu nova máxima de 2.710 nos últimos 7 dias, e de casos, por sua vez, voltou a subir e chegou a 75.441. A taxa de letalidade está em 2,5%, enquanto que a incidência foi para 6.023,5 para cada 100 mil habitantes. O Brasil vive o pior momento da pandemia e tem batido recorde sucessivo de casos e mortes diárias, além de enfrentar um colapso no sistema de saúde pública e a falta de insumos, vê a campanha de vacinação avançar lentamente. Enquanto a emergência sanitária segue descontrolada, o presidente Jair Bolsonaro abriu uma crise com a alta cúpula militar na esteira da pequena reforma ministerial realizada ontem, 29. Segundo analista, ele tenta uma aproximação e um controle maior das Forças Armadas com a agência ANSA.